Olá, muito boa noite. E é assim, são 9h30, estamos aqui prontos para mais um Acontece no Centro Espírita. Hoje é quarta-feira e estamos entusiasmadíssimos em estar consigo, aí em direto, desse lado, à espera realmente que apareça por aí alguém para nos dizer, como sempre, que realmente, se realmente está tudo bem com o som, se está tudo bem com a imagem. Boa noite. Desejarmos de preferência que não vá parando, não é? Sim. Exatamente. Esperemos que sim. Esperemos que não Boa pare. noite a todos aqueles que nos estão a ouvir. Agora, com o tempo a ficar mais escuro, muito mais cedo, provavelmente nós iríamos sugerir começar não às 9h30, mas talvez às 9h15, dando assim tempo para as pessoas. Antecipávamos 15 minutos, porque realmente já muitos jantaram mais cedo, não é? Exatamente. Porque já escurece mais depressa, mas apesar de que a hora vai mudar no domingo, portanto. Então cá estamos hoje para falar sobre um tema que nos tem sugerido que possamos abordá-lo de novo, com frequência, e portanto cá estamos a falar sobre a mediunidade. Exatamente. Ora bem, eu sei que já temos muita gente a ver-nos. Nós aqui no nosso computador a coisa está mais lenta, não sei porquê, porque realmente não nos aparece aqui nenhum registro e vamos dar aqui só mais um minutinho. Como a Regina estava a dizer, vamos falar sobre um tema que já não é a primeira vez que o abordamos, como é óbvio, não é? Já o abordámos em tempos idos, há muito, mas nestas coisas é sempre assim, existe sempre espaço e margem de manobra para falarmos muito mais, porque na realidade, no que diz respeito a cada tema, existe sempre muito a falar e nós nunca temos realmente tempo para abordar tudo aquilo que gostaríamos. E, portanto, vamos lá. Até porque, digamos, quando se fala em espiritismo, associa-se imediatamente à mediunidade e, por isso, é o tema que maior desperta interesse, é o tema para os quais também há muitas questões e muitas dúvidas. Esperemos que o Nuno não bloqueie aqui o computador. Não, eu vou tentar não, porque aqui está a dizer uma coisa, produtor de direitos, que foi coisa que nunca aconteceu. Portanto, eu ainda não sei onde é que estão os direitos a produzir. Diretos. Ai, de diretos, produtor de diretos, somos nós. Convém não mexeres mais, senão... Pronto. Não, eu vou cancelar aqui, não vamos terminar o vídeo. E pronto, vamos lá então. Paciência, eu vou olhar aqui, por isso é que tenho aqui o meu telemóvel ao lado. Já partilhei e espero que partilhem também connosco, se entenderem que assim o devem fazer. Ora, sobre a mediunidade, há uma questão que ressalta imediatamente. Isto não é perguntarmos o que é a mediunidade nos dias de hoje, porque isso penso que todos nós sabemos o que é que será a mediunidade, mas é como lidar com a própria mediunidade. Portanto, um médium, não é? Sim, foi uma seguidora, aliás, que sugeriu. Um médium, como é que deve lidar com a mediunidade? Vamos lá, Regina. Vamos lá, Regina. Exatamente. Enquanto eu vou vendo aqui. Ora bem, a nossa seguidora colocou esta questão. Na altura nós dissemos que não era a altura oportuna para falarmos sobre isto, mas certamente quando nos pergunta como lidar com a mediunidade é porque existe ainda aquela visão de que a mediunidade é algo que nos preocupa, a mediunidade provoca-nos confusão, provoca-nos sofrimento e por isso mesmo há uma necessidade de saber o que fazer, como proceder, como reagir perante a mediunidade e eu confesso que estou-me a distrair um pouco. Peço desculpa que eu não vou voltar a fazer. Com o computador constantemente aqui para trás e para a frente e então, pronto, eu peço desculpa por esta pequena perturbação,
mas os seres humanos são mesmo assim, quando estão focados e depois de repente se distraem e tiram da frente o ecrã, perdem-se um pouco. Então dizíamos nós que a maior parte das vezes olha-se para a mediunidade como até quem pense que seja uma doença e para a qual existe um tratamento. Ora, nós já falámos aqui várias vezes que a mediunidade é uma capacidade que todos temos disponível, que todos podemos usufruir, que todos podemos usar, uns mais, outros menos, uns vêm com ela alerta, desperta, outros, infelizmente, como diz alguns espíritas que eu conheço que adorariam poder não só escutar, ouvir e ver os espíritos, como poder comunicar com eles, vêm com ela mais acabrunhada, podem eventualmente só sentir a presença dos espíritos ou não sentir absolutamente nada. Apesar de tudo isso, sabendo que verdadeiramente médiuns são aqueles que são medianeiros nessa comunicação entre o plano espiritual e o mundo físico, o que é certo, os espíritos esclarecem-nos que todos nós sentimos a influência dos espíritos, mas nem todos percebemos, não é? Na verdade, que estamos a ser influenciados, seja através do pensamento, seja através da sintonia que eventualmente possamos fazer com entidades ou com espíritos que têm os mesmos gostos, que têm os mesmos interesses do que nós. Mas, não sendo verdadeiramente médiuns, somos, no entanto, influenciados porque estamos rodeados, como dizemos, todos os dias por eles. Então, o que acontece é como é que nós vamos lidar com a mediunidade? Não sei exatamente ao que se propõe com esta pergunta, mas no geral vamos lidar com ela como lida, por exemplo, o músico que tem uma aptidão para tocar vários instrumentos. E então o que é que ele faz? Ele vai aprimorando essa aptidão que ele tem e ele, claro que está, usando da sua criatividade, do seu interesse, vai aperfeiçoando também essa sua aptidão. Quem diz o músico, diz o poeta, diz o pintor, diz a pessoa que gosta de escrever. Ora, a mediunidade, sendo essa capacidade de ver algo que muitos não conseguem ver, de sentir e perceber os espíritos que nos rodeiam e poder transmitir as mensagens que eles nos querem fazer chegar, sem dúvida exige de nós também esse aprimoramento, exige de nós também a preocupação e o interesse. Para quê? Para conhecermos-nos bem o suficiente, de forma a entender de que forma é que a mediunidade nos vai auxiliar a aperfeiçoar e a progredir do ponto de vista espiritual e moral. Sim, porque a mediunidade é uma ferramenta, é uma capacidade, como dissemos, que nos vai levar a um porto mais além do ponto de vista moral, vai-nos conseguir fazer com que possamos adquirir, não é, certas virtudes que ainda não alcançamos, e a mediunidade tem essa possibilidade de nos levar a fazer um esforço maior, de nos levar a compreender melhor a nossa vida, os nossos propósitos, a finalidade, porque é que estamos aqui, e no uso dessa mediunidade, de certa forma, atingir esses fins últimos, que será sempre o fim, que é a felicidade, não é? Perdão. Obviamente que poderá haver outras formas de falar ou de responder porque lá está, não percebemos ainda bem como é que, ou de que forma é que esta pergunta foi feita no sentido de o que perceber realmente com este lidar com a mediunidade, mas é óbvio que existem, isto passando já, até porque temos que intercalar este tipo de pergunta com outro, que é se é que as pessoas na realidade sabem que são médiuns e de que forma sentem a mediunidade. Porque é óbvio que se nós falarmos em médiuns que trabalham, por exemplo, em centros espíritas, não é? E fica aqui uma ressalva. Eu digo trabalho em centros espíritas porque é o aconselhável. O trabalhar a mediunidade no centro espíritas, e é porquê? Porque de alguma forma é um local onde temos todo o apoio da espiritualidade e todo o apoio de outros companheiros que de alguma forma também nos auxiliam e permitem que a nossa mediunidade possa ser
desenvolvida. Obviamente que se estivermos a falar numa mediunidade algo descontrolada, em que a pessoa não sabe, não tem conhecimentos como fazê-lo, como usar essa mediunidade, como controlar essa mediunidade, aí já estaremos a falar de forma diferente. Correto, Regina? Sim, exatamente. Até porque é necessário que as pessoas aprendam sentindo-se a conhecer então. E a conhecerem-se a si próprias, até no sentido de e conhecer a mediunidade, perceber o que é que no fundo acaba por ser, não é? Sim, não sei, há pouco... Até porque há aqui uma pergunta já que nós até já respondemos isso no tal programa que fizemos sobre a mediunidade, que a Tânia nos coloca, que essa toda a pessoa tem mediunidade, não é? Quer dizer, isto vem um bocado ao encontro disso. Já respondemos agora no início. Mas, é assim, como dissemos, Kardec fala a propósito do assunto e, por vezes, normalmente nós costumamos dizer, todos somos médios, e há pessoas que nunca, de forma alguma, nem sentiram os espíritos, nem viram os espíritos, nem os ouviram e dizem, mas como é que isso é possível se nunca aconteceu nada disso comigo? E Kardec esclarece que quanto ao conceito propriamente dito de médium, que é aquele que faz o intercâmbio, portanto, nem todos são, mas todos temos a possibilidade de o ser e desenvolver. Nós sabemos que no futuro, esta será uma das capacidades normais, não é? Que todos teremos. Portanto, o poder comunicar com o mundo espiritual será algo absolutamente acessível a todos, bastante mais tranquilo do que é atualmente. E se calhar essa pergunta e essa questão vem na parte ou intimamente ligado com o facto de muitos médiuns não terem uma vida tranquila, não é? Muitos médiuns, por vezes, especialmente aqueles que nem sequer sabem que são médiuns, mas que têm visões estranhas, mal-estares, por exemplo, aproxima-se agora a época de Dia de Todos os Santos, não é? E é normal muitas pessoas dizerem que passam pelos cemitérios ou que vão visitar os entes queridos que partiram ou desmaiam, ou passam mal, sentem os cheiros estranhos, enfim, uma quantidade de sensações que normalmente no dia-a-dia não têm. Ou então outras pessoas que nem mesmo fora deste dia, por hábito, não entram em igrejas, não entram nos cemitérios, porque também elas dizem ter um certo tipo de comportamentos inesperados. E, enfim, são muitas as situações que conferem, digamos assim, o conceito de mediunidade, porque são tantas quase quantos somos nós, não é? E quantas as características temos nós. Para conhecer, por exemplo, todos os tipos de mediunidade, nós temos o Livro dos Médiuns, que é um livro em que Allan Kardec tem uma abordagem sobre tudo o que envolve a mediunidade. Não só os tipos de mediunidade, mas também os perigos do exercício da mediunidade, como desenvolver e educar a mediunidade, qual o papel do médium, enfim, um sem número de requisitos, de conhecimentos que os espíritos nos transmitiram de forma a nos auxiliar nessa educação da mediunidade e, ao mesmo tempo, também para nos proporcionar um maior entendimento, porque entendendo não podemos depois apelar ignorância, e nós temos por experiência própria, temos visto isso no dia-a-dia do trabalho, no atendimento, por exemplo, no Centro Espírita, na ACHEV, nós vemos pessoas que entram com a mediunidade completamente descontrolada, nem sabem que são médiuns, mas acontece-lhe coisas impressionantes, como, por exemplo, falarem alto, caírem no meio do chão, no meio da rua, terem realmente algumas visões que a medicina depois tipifica como doença mental, como esquizofrenia. Não estamos a dizer que todas essas doenças são doenças espirituais, mas muitas das vezes, após muitos tratamentos médicos, portanto, não é recuperada, a pessoa não se sente bem, não se sente melhor e depois, quando entra no centro espírita, começa a compreender o que se passa. E nós vemos transformações no curto espaço de um mês, no curto espaço de semanas, completamente mudança na vida
se opera dessas pessoas a controlar tudo aquilo que lhes acontece. Exatamente. Uma outra questão nos foi colocada, existem vários tipos de mediunidade. Claro, claramente que sim, e já lá vamos responder a essa pergunta, até porque se insere aqui, no seguimento aqui do nosso plano, digamos assim, em termos de programa, e até porque alguém nos colocou diretamente para a nossa página do Acontece no Centro Espírita, aqui no Facebook, uma questão que se prende precisamente com isso. Alguém que deseja saber qual é o seu tipo de mediunidade. E a companheira diz-nos inclusivamente, pergunta-nos inclusivamente, até porque se sente mal, e principalmente quando se aproxima das pessoas, sente-se mal e com alguns problemas, dá-lhe a sensação que está sempre adoentada, pede-nos o conselho de fazer o quê e ir aonde, portanto, mas a questão aqui será tentar perceber qual é o tipo de mediunidade que tem. Há pessoas que simplesmente se sentem muito mal, sentem-se desorientadas, sentem a influência dos espíritos, não é? Mas há outras que vão mais longe, que de repente se sentam à meia da noite com uma vontade de escrever e escrevem quase sem pensar, sem meditar naquilo que estão a escrever. Ou há outras que são surpreendidas de repente com uma visão, um espírito que entra pelo quarto adentro e conversa com elas. Portanto, há muitos tipos de mediunidade, como sabemos. Há quem ouça vozes, parece que são vozes que estão dentro da cabeça, outros que ouvem vozes que estão dentro do quarto ou da sala, enfim, muitas formas de nós percebermos que a vida existe, a vida além do corpo físico ou da vida física. Nós, se queremos conhecer bem, nós já dissemos, não sei se no caso desta nossa seguidora e companheira, ela já conhece o que é o Espiritismo. Se não conhece, recomendamos primeiro que leia o Livro dos Espíritos para entender verdadeiramente o que é a filosofia espírita, quais são as razões da nossa existência, quem somos, de onde vimos, para onde vamos. E lá vai obter todas essas respostas, vai compreender quais são as leis que gerem a nossa vida e as leis que geram o universo, vai poder compreender o porquê da existência de Deus, o porquê da existência dos espíritos, porquê que nós reencarnamos, enfim, um conjunto de conhecimentos que são importantes para quê? Para entendermos quem são esses que estão ao nosso lado e nos influenciam. Esses podem ser nossos familiares que já partiram, podem ser amigos e conhecidos de outras vidas, podem ser apenas espíritos que já residiam na casa para onde nos mudámos, podem ser pessoas que não simpatizaram em vidas anteriores connosco e que continuam-nos a perseguir. Podem ser os nossos guias espirituais, pessoas que se preocupam connosco, nos acompanham para nos aconselhar e orientar, enfim, muitos são aqueles que nos rodeiam, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista espiritual. E nós, aqueles mais sensíveis, aqueles que captam tudo isto, têm também que ter a possibilidade de, não estar sobre o comando desses espíritos, não é? E por isso mesmo há uma certa apreensão, penso eu, desta nossa companheira, de conhecer que tipo de mediunidade e de conhecer o que fazer nessa situação. Há médiuns que ficam anos e anos até realmente vivenciarem um tipo de mediunidade. Aliás, há alguns que experimentam muitas coisas e têm muitas sensações, mas nunca vêm ou chegam a desenvolver verdadeiramente um tipo de mediunidade, no sentido de que não conseguem interpretar as mensagens que chegam do mundo espiritual. Não são capazes de conseguir entender o que é que lhe querem transmitir, não conseguem concretizá-las e transmitir a outros, enfim. Penso que era isso que se pretendia. Sim, será mais ou menos. E dizer também, uma vez que percebemos que é de Viseu, portanto, o melhor é deslocar-se mesmo a um centro espírita. Em Viseu há vários, mas aconselhamos claramente a ASCEV, não é? De deslocar-se à ASCEV e aí tentar perceber se realmente
a mediunidade é mesmo efetiva e como trabalhá-la, aprender. Tudo isto são situações que requerem algum estudo, como é óbvio, não é? E alguma dedicação, isso é extremamente importante. A Ana Paula diz-nos que é sensitiva e muitas vezes fica mal disposta em contacto com más energias. A Ana Paula também pode ficar bem disposta em contacto com boas energias. Portanto, isso é, ao fim e ao cabo, mediunidade. A mediunidade é o quê? É a sensibilidade mais apurada e que permite ao médium estar em contacto com um mundo espiritual e aí poder, dentro das suas faculdades, e isto já agora respondendo à pergunta também que nos foi colocada anteriormente, dentro dos vários tipos de mediunidade, aquelas que conhecemos, digamos, as mais usuais, será a psicofonia, será a psicografia, mas existem muitos tipos de mediunidade, inclusivamente aqueles médiuns que nem sabem que o são, que, por exemplo, têm um jeito para a pintura extraordinária e até fazem pinturas parecidas com pintores que já partiram, músicos que de alguma forma compõem músicas muito específicas no que diz respeito a outros autores também já idos, nós podemos dizer, é uma influência porque se ouve muito aquele tipo de música, mas nem sempre a influência chega para que a sensibilidade nos permita, de alguma forma, compor, neste caso, uma música precisamente dentro daqueles pressupostos que esses autores tinham. E, portanto, existem muitos outros tipos de mediunidade. E sim, é interessante que nós deveríamos reforçar esta ideia que não há bons médios ou os melhores médios, não é? O facto de haver médios que se valorizam bastante, especialmente aqueles que, através da psicografia, ou como dizia no tempo de Allan Kardec, médiuns escreventes e de escrita, ou também de escrita mecânica, ou escreventes, que a maior parte, enfim, são raros, não é? Como nós sabemos, já fizemos referência até no último programa ao nome de alguns desses médios, o mais conhecido é Francisco Cândido Xavier. Claro. Porquê? Porque esse tipo de mediunidade, diríamos que tem a possibilidade da interpretação ser muito mais fidedigna da mensagem que vem do além. E então, por isso mesmo, damos-lhe maior importância, assim como aqueles que veem concretamente e objetivamente os espíritos e os escutam e com eles comunicam. Porém, a mediunidade sensitiva dos médiuns sensitivos é muito importante, porque ajuda-nos, por exemplo, a entrar em determinados ambientes, a percebermos, não é, que tipo de espíritos estão neste ou naquele ambiente. Também nos auxilia, por exemplo, a compreender se está por perto o nosso amigo espiritual ou se está por perto alguém de quem a gente não sente qualquer tipo de afinidade. Portanto, todo o tipo de mediunidades são boas, interessantes e podem nos auxiliar, qualquer uma delas, a crescer do ponto de vista espiritual. Exatamente. Existe uma série de situações relativamente à mediunidade. Por isso é que eu dizia no início que realmente isto não é um tema para um programa, para dois, não é seguramente, até porque se fôssemos especificar todas as mediunidades, o que é que cada pessoa sentia, é sempre diferente umas das outras e, portanto, é um tema extremamente interessante, mas longo. E por isso, de alguma forma, vamos tentar responder a algumas perguntas que nós próprios entendemos que poderão ser questões que toda a gente coloca de uma certa forma, como é lógico, e até para tentarmos entender este processo da mediunidade. Obviamente que existe uma questão que nós, portanto, não é querermos levantar aqui confusão, não, de forma nenhuma, mas é se todos somos médiuns. E nós, num primeiro programa, isto para ir de encontro ao que a Maria Figueiredo também aqui pergunta, já lá vamos, para ir de encontro precisamente a essa questão, nós não somos todos médiuns no sentido de quê? De exercermos a mediunidade, até porque muitas pessoas podem ter a propensão, que é diferente, para serem médiuns, mas não são médiuns no sentido de que não transmitem, ou seja, não usam
esse dom, digamos assim, se é que lhe podemos chamar, não o usam em favor dos outros ou de si próprio. Mas temos essa propensão. Porquê? Porque a mediunidade, ao fim e ao cabo, é sensibilidade. E em maior ou menor grau, todos nós somos sensíveis. Daí estava a Ana Paula a dizer que era sensitiva. A sensitividade ou a sensibilidade é precisamente uma das características da mediunidade. E é um tipo de mediunidade. E é um tipo de mediunidade, exatamente. Assim como ver também é um tipo de mediunidade. Ouvir também é um tipo de mediunidade. A audição, a visão. E a Maria Figueiredo coloca-nos aqui uma situação que vou deixar para tu responderes, que é precisamente sobre alguém que possa ter depressão, mas vai tomando medicação, está a ser acompanhada e tratada, mas que de alguma forma fica cada vez pior. E pergunta se realmente isso pode ser mediunidade. Não é ter... Vamos lá ver. Se pode ser fruto da sua mediunidade ou de um tipo Nós de tivemos mediunidade. a oportunidade de já falar, por exemplo, na questão dos médiuns que pouco ainda esclarecidos em relação à sua própria mediunidade, por influência, não é, daqueles que estão junto a si e que estão perto. Influência essa às vezes através de pensamentos deprimidos, tristes, de angústia, de sentimento de remorso ou culpa, enfim, muitos sentimentos que passam depois para aquele que é sensível e começa a tomar a si como se esses pensamentos fossem seus e não de outrem. Não quer dizer e não significa que nós próprios não tenhamos por vezes esse tipo de pensamentos, porque todos nós temos momentos de desânimo. Mas imagine-se, não é? Quando alguém está desanimado, não quer ir para uma festa, saltar aos pulos e cantar. Sente vontade de quê? De se isolar, de ficar sozinho, de ouvir músicas tristes. Ora, assim é com os espíritos em relação a nós. Quando estão desanimados, procuram aqueles que também se sentem desanimados, também estão tristes. Automaticamente, o que é que vai acontecer? Nós sabemos, e isso está no espectro das doenças mentais, de que a depressão é uma forma de doença mental. Doença mental no sentido de que nos traz um transtorno de tal forma que, à medida que se vai agravando, o isolamento é cada vez maior, a necessidade de fugir dos outros é também cada vez maior, chegando até um ponto da pessoa ficar completamente sozinha, fechada em casa, deitada numa cama. Isto conjuntamente com a influência espiritual, que pode se tornar numa obsessão de um espírito, não é? Essa obsessão pode, enfim, ainda aumentar o problema mental e mais, pode provocar também problemas físicos, como sabemos, a pessoa pode deixar de comer, podem daí derivar outros transtornos para a própria saúde física. Então é preciso estar muito atento a isto. Como é que a gente combate estas situações? Simples, com alegria. Nós temos que combater a tristeza com alegria. Quando sentimos os primeiros sintomas de ansiedade, mal-estar, que nós dizemos assim, parece que estou a ficar com o princípio de uma depressão, nós temos que fugir desse sentimento, não devemos alimentá-lo. Devemos ir buscar e ir beber junto daquelas pessoas que não são assim, junto das outras que são alegres, bem dispostas, têm uma atitude muito positiva perante a vida. Vamos buscar essa energia, porque ao fazê-lo também estamos a chamar a nós aqueles espíritos que nos vão trazer essa energia. Exatamente, aliás, temos que inventar a cura. E eu vou identificar com todo o prazer e com todo o gosto, os meus queridos sogros acabaram de sugerir precisamente isso. E diz a Lígia que a mediunidade com Jesus, e isto é extremamente importante, com oração e um esforço no aprimoramento faz toda a diferença. E com toda a razão. É isto que nós... É óbvio que às vezes nós não nos lembramos, mas... uma depressão, normalmente quem tem depressão tem mediunidade, digamos que, como é que eu vos hei de dizer, explícita, não é? Não é propensão a ser médium, não, tem mediunidade explícita. A medicação de uma depressão faz bem a quê? Adormece o espírito, não é? Em função do corpo, para que não existam, portanto, para que não se desenvolva um outro tipo de ação em função da depressão. Mas, assim que
o corpo perde o efeito, digamos assim, da medicação, os nossos amigos do lado de lá continuam lá e continuam encostados a nós e continuam-nos a tentar derrubar. Portanto, é isso, os nossos obsessores, chamemos-lhe assim, que são os tais amiguinhos do alheio, realmente eles continuam do lado de lá. Eles não deixam de fazer pressão sobre nós. A depressão é isso. É uma pressão que é exercida. Muitas vezes é por nós, mas com a ajuda do plano espiritual e aqueles amigos que estão em patamares menos evoluídos. E, portanto, é ter esse cuidado. A oração é extremamente importante. Orar a Jesus, orar aos nossos guias, aos nossos familiares, àqueles que de alguma forma nos querem bem, para que nos auxiliem nesse sentido, nos protejam. Diz também o Filipe que realmente a intuição é um tipo de mediunidade daqueles que será mais vulgarizada. Eu não sei se será vulgarizada, porque ao fim e ao cabo, se calhar não é tão falada, mas a intuição é daquelas coisas que acontecem no dia a dia de uma forma extremamente simples e fácil, não é? E será um tipo de mediunidade, com certeza que poderemos considerar, até porque a intuição é o quê? É muitas vezes o lado de lá que nos transmite. E nós dizemos assim, bolas, e se for assim? Alguém nos lembrou, alguém nos recordou. É isso, a intuição. Olha, os médiuns intuitivos, com certeza, é um tipo de mediunidade, também está elencado no livro dos médiuns, mas é sem dúvida aquele que é a forma de nós sentirmos com mais geral, digamos assim, de sentirmos a influência dos espíritos, e ainda bem, porque quem é que não deve ter uma história para contar, por exemplo, ir atravessar a rua e de repente parar na passadeira e acontecer qualquer coisa de muito grave. Eu própria lembro, nunca mais esqueço, de estar a passear e a caminho da escola, ainda era muito nova, e às vezes nas ruas tem aquelas garagens que nós não vemos que vai ser de lá um carro, porque são aquelas que sobem, e pronto, eu ia no meu lugar muito bem, no passeio, e não sei como nem porquê, mas de repente resolvi parar sem razão aparente. E imediatamente o carro sai pela minha frente e eu disse, ai, que sorte. Talvez não tenha sido sorte, foi uma intuição naquele momento, alguém preocupado comigo, zeloso. Assim acontece comigo e acontece com todos, a maior parte certamente tem as suas histórias, como dissemos, para contar. Seja como for, a mediunidade tem esta qualidade que é, por um lado, e sobretudo, e deve ser esta a nossa visão da mediunidade, de que ela pode nos auxiliar nos momentos mais difíceis através de intervenção e da ajuda do mundo espiritual, dos nossos amigos, através da ajuda que nós fazemos e endereçamos o pedido a Deus, não é? Como falámos há pouco da oração, e depois recebemos, não é? Dos trabalhadores da seara de Jesus, que vêm ao nosso encontro e nos vêm proporcionar aconselhamento, não é? Nos momentos mais complicados da nossa vida. Exatamente. Baralhando aqui um bocado a coisa, até porque a Luz Carvalho está-nos a colocar aqui uma situação, diz que nos cá há 2 semanas que sente fortes dores de cabeça, mas que de alguma forma está consciente que tem ali alguma presença e portanto que é em função de alguma influência. Esta semana, mesmo estando a ser difícil de gerir, não perca o controle. Ela diz que perde o controle emocional por escassos minutos. Isso faz-nos, de alguma forma, no sentido até de tentarmos controlar aqui um bocado a situação, é tentarmos perceber aquilo que ouvimos muitas vezes dentro da nossa cabeça, não é? Se é nosso, se é de um espírito, não é? Como fazer isso, Regina? Em relação à mediunidade, ao exercício da mediunidade. Exatamente. Sim, em relação ao exercício da mediunidade há sempre estas dúvidas. É que eu estava ainda a pensar no que disse a nossa companheira Luz Carvalho, porque a maior parte das pessoas estão às vezes a passar por esses problemas, mas nós já respondemos de certa forma, é tentar evitar, não é, esse mal-estar, usando outros artifícios positivos que nos levem a encaminhar para o outro lado, não é? Fazer coisas que a gente gosta, que nos deixam bem dispostos, para evitar o contínuo, digamos assim, daquele
tipo de pensamentos. Mas muitos médios têm E olha este que a problema. oração, não esquecer, a oração Diária e constante ajuda, sobretudo, funciona. é o melhor Às medicamento. vezes esquecemos-nos, não é? Porque muitas vezes as coisas são de tal forma constantes que, pronto, lá nos esquecemos. Agora, é óbvio, haverá sempre forma de ultrapassar. A chefe poderá ajudar, mas tem que passar sempre por nós, não é? Nós temos que também ter essa força para mudarmos precisamente esse registro. Desculpa. Não faz mal. Então, relativamente já ao exercício da mediunidade, esta dúvida colocam esta questão, agora, e já várias vezes colocaram esta questão, de que há um pouco a dúvida, será que é o meu pensamento, será que é do espírito? Então, quando Kardec questionou ao mundo espiritual esta mesma pergunta, porque é perfeitamente normal, a pessoa começa a ouvir especialmente os médiuns intuitivos, parece que ouvem palavras na sua cabeça, muitas vezes completamente estranhas à sua vontade, e então começam a escrever aquilo que estão a ouvir. E ficam na dúvida, será que fui eu, será que foi outro espírito? Então o conselho é que nós estejamos atentos à qualidade e ao conteúdo daquilo que é ditado pelos espíritos que estão ao nosso lado. Será que eu sou pessoa de fazer aquele tipo de intervenções, de pensar daquela maneira? Será que eu olho para aquele discurso e eu seria capaz de o fazer? Portanto, estas são as primeiras questões que nós devemos colocar. Assim como, por exemplo, há pouco falámos na depressão. Por exemplo, uma pessoa que nunca bebe álcool, normalmente ela não aprecia sequer o álcool. Ela normalmente nunca fumou. E de repente, um dia para o outro, está socialmente com alguém e oferece imediato assim, acho que vou beber hoje. E depois chega à casa assim, apetece-me beber mais um copo. E isto começa a acontecer e não era normal na vida dela. Então ela aí completamente está alertada pela situação e vai ser mais fácil ela logo ver, bem, isto não é meu, isto não é da minha vontade. Isto é algo que surgiu de forma inesperada. Quem diz isto diz em outras situações. Então aquele médium que está, por exemplo, a iniciar a educação da mediunidade, ele tem que necessariamente fazer estas questões. Tem que se perguntar, será que aquilo é meu, se não é? Depois há outra questão também importante que os espíritos nos vêm dizer, é que há mensagens que são de tal forma de incentivo e de estímulo para nós nos tornarmos pessoas melhores, que não importa verdadeiramente se são 100% do espírito que está connosco, se são só 80% ou 50%, porque temos que ter em conta a forma como nós, médiuns, interpretamos a mensagem. E essa é outra questão que temos de estar atentos, porque o intérprete, não é? Pode ser uma pessoa muito capaz, uma pessoa do ponto de vista moral, quando dizemos capaz, tem um comportamento moral, ético ou moral, de acordo com aquilo que se presume um homem de bem, uma mulher de bem, e obviamente quem são os espíritos que vão transmitir mensagens elevadas, ou comunicar-se, ou escolher aquele intérprete, aqueles que também sabem que depois a mensagem vai corresponder àquilo que eles desejariam transmitir, não é? Mas se a pessoa, não é, tem um comportamento mais leviano, provavelmente aqueles que se aproximam são aqueles que poderão transmitir mensagens fúteis e ao mesmo tempo sabem que o médium também não é bom intérprete e então acabam por brincar um pouco com a própria mediunidade do médium. Sim, diz. Olha, eu esqueci-me, há pouco ia dizer uma coisa e entretanto passou-me e voltou agora, de alguma forma, que é dizer, como muitas outras coisas, a mediunidade pode ser também, e normalmente é, um compromisso. Um compromisso que nós, quando reencarnamos, trazemos para a vida. Não é? Obviamente que pode haver
o desenvolvimento dessa mediunidade em determinadas pessoas que não faria parte, e não quer dizer que tenha que fazer, e que tenham que exercer a mediunidade nesta vida, mas muitos de nós trouxemos esse compromisso. Esse compromisso foi uma escolha nossa antes de reencarnarmos. O que quer dizer que, sendo um compromisso, nós temos uma responsabilidade. E, portanto, devemos cumprir. Há muita forma de nós conseguirmos desenvolver a mediunidade. Aliás, nós ainda, a semana passada, na semana anterior, vai fazer agora sexta-feira Não, foi sexta-feira passada, não. Não sei o que estás a Não, referir. que fizemos uma formação na ASCEV e precisamente a falar sobre mediunidade. Obviamente que se sentirem que realmente têm a mediunidade e que a pretendem desenvolver, é sempre necessário recorrerem a centros espíritas que vos ajudem a fazê-lo, para que essa mediunidade não descontrole. Olha, eu gostaria muito de dizer uma coisa Sim. em relação a isso, porque falaste bem em compromisso. Porque a mediunidade normalmente surge em qualquer idade, qualquer altura, e especialmente quando ela já vem de muitos jovens, quando surge na adolescência ou até na juventude, e permanece para sempre, não é? Ela acontece com o objetivo de nos levar a fazer algo que é muito importante e que nós esquecemos de fazer em vidas passadas, que é praticar a caridade. E depois o que é muito interessante quando a gente fala deste tal compromisso e da responsabilidade na mediunidade é que a pessoa entende que pode fazer uso dessa capacidade que tem para o interesse dos outros, para o bem dos outros. E é fantástico todo aquele que tem essa oportunidade de o poder fazer. Porquê? Porque vai aprender mais depressa que outros que não a têm. Aprender mais depressa porque vai perceber, não é? Que tem esta possibilidade de auxiliar sem pedir nem ter nada em troca, senão verificar que os outros ficam mais felizes, que pode ajudar todos aqueles, não é? Que buscam saber dos seus familiares, que buscam explicação para a sua doença, que buscam entender porque é que lhes acontece determinadas situações na sua vida. Enfim, o médium está a praticar a caridade. Nós sabemos que fora da caridade não há salvação, assim nos disseram os Espíritos. Porquê? Porque sem a prática da caridade nós não conseguimos desenvolver então o interesse pelos outros e não conseguimos então progredir mais depressa, não é? Exatamente. Olha, só antes de passar aqui, porque eu não consigo ter os comentários, eu peço-vos desculpa, está sempre a olhar para o telemóvel, aqui no nosso PC, não sei o que é que se passa, mas deve ser alguma tudo coisa. em branco. A Regina disse que não gostava que eu estivesse a clicar e a pôr gostos e não sei o quê, e agora, só por causa dos registros, pronto, não vais ver e termina. Pois foi. A Anabela Cruz diz-nos aqui, Marques, diz-nos aqui que realmente isto é mediunidade de visão, que uma ocasião aconteceu-lhe parar numa passadeira porque viu um carrinho de bebê, alguém a passar com um carrinho de bebê, e alguém a questionou porque é que ela tinha parado no meio da passadeira, porque não estava lá ninguém. Não estava lá nada. Portanto, isso é realmente mediunidade. De evidência. De evidência, exatamente. A Maria volta-nos a questionar aqui realmente sobre este tipo de mediunidade que é descontrolada, Maria. É uma mediunidade descontrolada. E é uma mediunidade que pode ser controlada. Portanto, faz com que as pessoas, com que o médium, a pessoa em si, parta coisas. Não interessa o quê? Não interessa se é aqui a televisão, se não é. É qualquer coisa. E que chega a ser, inclusivamente, agressiva para com as pessoas, violenta para com as pessoas, quer de uma forma verbal, quer de uma forma até física. A nossa opinião é tão simplesmente isto, e a Regina vai-me complementar com toda a certeza, é que é um descontrole da mediunidade. E sendo um descontrole da mediunidade, tem que procurar ajuda. Mas tem que procurar ajuda com alguma rapidez, porque pode se tornar psicose. E pode passar de psicótico para esquizofrénico. Ou seja, há aí muito boa gente que se diz que tem esquizofrenia porque são pessoas extremamente violentas, mas num dado momento até são normais,
E isto, muitas vezes, é precisamente isso. É uma mediunidade descontrolada. E tem que encontrar ajuda, obrigatoriamente, para que não aconteçam esse tipo de situações. Eu falava há pouco, na formação que tivemos na ACHEV, onde se falava precisamente nisso. Os médiuns não podem, e médiuns que trabalham principalmente em grupo, não podem, têm que ter um autocontrole muito grande. Porque nós não podemos permitir que os espíritos, através de nós, façam aquilo que querem e que lhes apetece. Não. Porque das duas uma, ou não são espíritos e somos nós que de alguma forma o fazemos, não é? Mas, sendo pessoas de bem, certamente que se temos esses momentos é porque é a mediunidade a funcionar. E é uma mediunidade descontrolada. Mesmo sabendo, mais ainda, não é uma agravante, é uma vantagem. Sabendo nós que isso é mediunidade, mais responsabilidade temos. E, portanto, devemos procurar ajuda, porque é tal mediunidade que está sem controle. Bom, então é assim, em poucos passos, não é? Se já sabe que é médium, então, por favor, recorra a um centro espírita para ser esclarecida, para lhe darem e sugerirem leitura para obter maiores conhecimentos, ou então se pode ir à internet, vai encontrar, faz o download do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médios, do Evangelho segundo o Espiritismo, já vai ficar, não é? Não precisa fazer o download, Regina. Sim. Basta contactar a chefe que nós temos que Sim, não, eu sei, mas quer dizer, para pessoas que são de longe e que não sei se é de perto, a gente não envia, é? Podemos enviar também. Bom, mas isto para dizer que hoje em dia é muito fácil adquirir o conhecimento. Segundo, quando o Nuno fala em descontrole, na verdade temos que ter uma preocupação, que é aquilo que nós estamos sempre a falar, que é a obsessão. E quando não há conhecimento, não é? O que é que acontece? A pessoa deixa-se levar pelaquela onda de choque, que é a influência de um espírito. E ao deixar-se levar, e se isso for contínuo, for continuado, o que pode acontecer é que primeiro começa por uma simples obsessão, depois pode se tornar numa subjugação ou até possessão, ou seja, a pessoa é completamente dominada pelos espíritos. E pode ocorrer situações como isso mesmo, agredir os outros que estão ao lado. Portanto, diríamos que esses casos já seriam mais graves. Porquê? Porque o próprio médium não tem controle na atitude que está a ter, mas pode tê-lo. E pode tê-lo a partir do momento em que realmente já sabe que não é a própria que está a ter aquele comportamento. Quem manda no nosso corpo somos nós. Não há nenhum espírito que entre no nosso corpo a não ser o nosso próprio. Infelizmente, a cinematografia tem trazido filmes, às vezes, que do ponto de vista espiritual não traz vantagem nenhuma, porque demonstra uma área da influência espiritual que não é completamente verdadeira. Ou seja, o nosso espírito não dá largo ao corpo, não vem para cá outro espírito que usa e abusa. Não. O espírito está a influenciar, mas o nosso espírito não sai do nosso corpo nem o abandona. Então, nós pura e simplesmente podemos dizer: vai embora, não te quero aqui. Como é que isso se faz? Através da aquisição de conhecimentos, através da compreensão, não é, do seu estado, de quem é, de como se sente e depois tendo alguns recursos, como a oração, o Evangelho, como tendo atitudes diárias, não é, que auxiliem e que afastem esses espíritos que influenciam negativamente a sua vida. Exatamente, mesmo sendo Maria Figueiredo alguém já com muita idade, 77 anos ainda não é muita idade. E, portanto, nem que seja para a própria pessoa ter, mais alguma tranquilidade na sua vida, não é? Sim. Quer eventualmente na sua, quer eventualmente nas pessoas que rodeiam, não é? 77 anos ainda é cedo e, portanto, procurar um centro espírita, no sentido de receber auxílio, não é obrigatório. O controlar a modernidade não tem a ver, obrigatoriamente, com o ir trabalhar no centro espírita como médium, não. Fora de questão. Porque muitas das pessoas que nos visitam na ACHEV e que vão seguramente aos centros espíritas em busca de ajuda, são precisamente mediunidades descontroladas e que as pessoas não sabem, porque sentem, porque a vida não corre bem, porque há qualquer coisa que não funciona. Portanto, é um pouco assim. A idade não é
dizermos assim, já tem muita idade, já não dá para nada. Não, dá para, pelo menos para perceber o que é que realmente se passa e para que de alguma forma consiga controlar esses ímpetos que muitas vezes Olha, eu acontecem. recordo uma jovem que uma vez entrou há muitos anos no outro centro, não era na ACHEB, onde era colaboradora, e a jovem entrou e estava a assistir à palestra, teria talvez uns 16 anos, e de repente, de um momento para o outro, ela levantou-se e transformou-se completamente. Atirou as cadeiras todas pelo ar, deu murros, disse coisas, enfim, terríveis, que assustou toda a gente que estava ao seu lado. Teve assim um momento que nos fez lembrar, por exemplo, um desses filmes do Exorcista e assim. Então, ela foi levada para uma sala no qual foram aplicado o passe magnético, no qual foi imediatamente esclarecido o espírito que se havia manifestado. Essa jovem, ao fim de pouco tempo, começou a frequentar o grupo de jovens, começou a compreender verdadeiramente o que era a sua mediunidade, nunca mais lhe aconteceu tal coisa. Aliás, o que é maravilhoso é que depois de perceber que ela tinha mediunidade, não só não dava aso a esse tipo de manifestações, como depois pôde comunicar com familiares que já haviam partido, podia reconhecer a presença do seu guia espiritual que a visitava a miúde para dizer e aconselhar o que fazer no caminho da sua vida. Enfim, isto é possível com qualquer um de nós, não é? Exatamente. A Ana falava também, inclusivamente, que a Ana Granja, que em tempos abriu uma porta e sentiu que foi de encontro a uma pessoa que afinal não havia ninguém, pelo menos visível. Olhem, o meu pai fez, há uns anos atrás, talvez há 3 anos, uma palestra sobre fotografias que eu trouxe de Inglaterra, que eu consegui tirar numa das casas onde trabalhei, onde as entidades eram visíveis nas fotografias. E tirei com um simples telemóvel. Portanto, de alguma forma eles também, quando se querem mostrar, eles mostram-se. E nós nem sequer, não precisamos de pedir, não precisamos de desejar que isso aconteça, porque quando isso tiver que acontecer, acontece. Olha, Regina, eu teríamos aqui mais algumas coisas para falar, já vamos quase com 52 minutos, aliás, vamos ver com 52 minutos de programa. Temos tido muita gente e ainda bem que assim é sinal que os temas também são importantes e que gostam também de estar connosco, como nós também gostamos de estar com vocês. Existem aqui outras circunstâncias, assim de repente, no que diz respeito à mediunidade. Antes de mais dizer que esta tal mediunidade descontrolada, nós verificamos muitas vezes na ACHEV, durante a palestra, que temos que levar algumas pessoas que vão à procura de ajuda, como é lógico, para uma sala à parte, porque a manifestação dá-se precisamente ali. É o tal descontrole. Não existe forma, muitas vezes, de conseguirmos segurar e, portanto, é ali que vai. E, obviamente, que a pessoa é levada para uma sala com médiums e doutrinadores que, exatamente, que de alguma forma libertam a pessoa e a pessoa depois vem melhor. Com certeza. Mas em relação à libertação, também um dia havemos de falar sobre isso, porque naquele momento o espírito afasta-se, não é? Porque através da ação do passe magnético, ele obviamente afasta-se, não é? Há ali uma intervenção que o força, digamos assim, a afastar-se naquela, digamos assim, influência direta sobre o médium, sobre o espírito médium. Mas volta para casa e se não houver mudança, não é? E compreensão em relação à sua mediunidade, vai voltar a influenciar, não é? Por isso exatamente. E como há pouco, antes do programa, ouvíamos inclusivamente o Divaldo dizer precisamente isso, que as pessoas iam ao centro ou não iam porque se sentiam mal. Porque não se conseguiam, obviamente, que ir ao centro, mas como quem vai a um café, logicamente que as pessoas não se vão sentir bem com toda a certeza, não é? Ou então aquela pessoa que vai ao centro fica bem, porque foi lá uma vez ou duas e como dizia o meu pai, o trabalhinho correu bem e, portanto, libertou a pessoa, já não preciso de ir mais porque agora já estou bem. E realmente eles continuam lá à espreita
porque não é só um, nem dois, a gente não sabe quantos é que são, porque... É igual com as doenças físicas. É. O médico diz assim, olha que você tem diabetes, portanto tem que deixar de comer açúcar. Então a pessoa deixa de comer açúcar durante uma temporada, não é? Mas, de Ficou repente, bem, já está bem, os níveis de glicemia estão ótimos e tal, deixa-me cá comer uns Como eu bolos. com o meu colesterol, deixei de tomar a medicação, não Abusa, sei como é que ele e está. depois, claro, temos a recaída. Agora dizemos assim, mas porquê é que acontecem estas coisas? Porquê é que nós temos estas doenças? Porquê é que temos estes alertas através da mediunidade? Tudo nos serve para nós realmente estarmos atentos, e já que não vamos pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria vontade, já que não nos interessamos verdadeiramente a mudar de comportamento, vêm estas situações Exatamente, para nos vêm estas empurrar discussões de e para orelha nos que a gente nem dá forçar conta. a olhar. Olha, não é? Regina, assim muito rapidamente, nós muitas vezes, e até para as pessoas que vão às salas perceberem o porquê, porque um médium... dá-se uma manifestação através de um médium, e o médium arrota, espirra, portanto, tosse, faz barulho, quer dizer, aquelas coisinhas que as pessoas depois não percebem, não é? Porque ficam a olhar para aquilo e às vezes explicam-lhes, outras vezes não, mas não percebem o E que é que se vê em muitos, vê-se em muitos lugares, os médios mais antigos, de há muitos anos, era normal as pessoas quando até, não só em centros espíritas, mas os médios que conheciam e que se falavam, realmente tinham esse tipo de comportamento estranho, não é? Então, a propósito, nós devemos analisar essas situações, não do olho de quem assiste, mas do próprio médium. E é por isso que a gente até interessa em dar resposta a esta pergunta, porque às vezes há um mau esclarecimento para o próprio médium. Porque é assim, convenhamos, se a pessoa, antes de receber, enquanto médium, qualquer espírito tem que arrotar, qual é a pergunta que a gente faz? Será que todos os espíritos, quando se manifestam, vão dar um arroto? Pois com certeza que não. Então, aquele tique, digamos assim, aquela forma, aquela atitude, aquele comportamento, é o próprio do médium. É assim como aquelas pessoas que às vezes têm uma forma de falar, não é? Que falam com uma dicção afetada e que podem corrigir. Ou pessoas que têm tiques nervosos, como por exemplo fazer caracóis, também os podem corrigir. Ora, nestes casos, quando há aqueles barulhos, sempre que há especialmente nos médiuns chamados de incorporação ou de psicofonia, ou falantes, como dizia Allan Kardec, esses médiuns normalmente são mais ostensivos, como se costuma dizer, fazem mais barulhos e assim, mas tudo isso é possível de controle, é possível de educação, não faz parte de característica dos espíritos se apresentarem, tanto que, por exemplo, esse médium recebe determinado espírito, por exemplo o António, daquela maneira, mas é capaz de ao lado de outro médium não haver esse tipo de manifestação e é claramente algo absolutamente natural e é o mesmo espírito, só que não tem aqueles, digamos, trejeitos e assim, formas... Em determinadas circunstâncias podemos dizer também que poderão ser fluidos que eventualmente possam de alguma forma ficar no corpo físico do médium e que se dê precisamente... Também pode ser essa influência espiritual. Essa influência espiritual. Isto para não sermos taxativos. Portanto, nós temos aqui várias formas não é que de explicar a mesma coisa, é porque o efeito produzido pode ser um efeito que realmente pode ser produzido pelo lado de lá, mas também pode ser produzido pelo próprio médium. Olha, nós tínhamos aqui, e eu vou sugerir que fiquem, vamos responder apenas vamos com 1 hora de programa, e bem, mas teríamos aqui 3 perguntas. Eu vou ler as 2 perguntas só para perceberem que também temos alguma atenção a isto e que iremos responder a elas num próximo programa,
Então é melhor se calhar nem E diz falar. que uma sobrinha perdeu um olho enquanto criança, porque é que isso aconteceu, portanto isso poderá ter a ver certamente com a reencarnação, e a Ana Granja coloca-nos a questão de que o que dizem os espíritos sobre filhos de inseminação, por inseminação, sem saber quem é o pai. Estas perguntas e outras iremos responder num outro programa e pedimos desculpa por isso, porque já vamos alargados no tempo, mas há aqui uma que teremos que responder hoje, porque na realidade o Dia de Todos os Santos vem aí, que é na próxima segunda-feira, no dia 1, aqui em Portugal, como é óbvio. Eu não sei se quem nos ouve de fora do país, No Brasil também julgo que... se é a mesma data, mas aqui é o dia 1 de novembro, e a questão é precisamente essa: o que é que nós temos a dizer sobre o Dia de Todos os Santos? Começo eu a falar e a Regina vai terminar, porque ela vai se estender um bocadinho mais. Não. Eu é rapidinho. O Dia de Todos os Santos, visita aos cemitérios, não é? Vulgarmente, como se chama, o Dia dos Mortos, porque ao fim e ao cabo acaba por ser. Não haverá mal nenhum em visitar o cemitério, até no sentido, não porque lá esteja alguém, porque não está, não é? Exceto eventualmente alguém que tenha acabado de falecer, ou porque por um motivo ou por outro ainda está ali encostado, mas isso tem a ver com a forma como o espírito viveu, digamos assim. Muitas vezes pode viver de uma forma materialista e ainda estar ali encostado, e principalmente se for logo ali naquele início, não é? Mas na realidade, a grosso modo, isso não acontece. O espírito já lá não está. O que lá está é a parte da matéria, não é? E portanto, em função disso, o que é que nós familiares lá vamos fazer? Desculpem dizê-lo desta forma: nada. Exceto o que é como nós gostarmos de ter a nossa casa arrumada, termos uma flor exposta, mas por uma questão de princípio. Não que em termos de doutrina espírita seja importante fazê-lo. Agora, podemos usar a nossa ida a um cemitério para orar por aqueles, por exemplo, que ainda se lá encontram. Que acontece, infelizmente, não direi que serão muitos casos, mas acontece. E se o fizermos focados nesse princípio, eu acho que é extremamente importante. Usamos a nossa ida lá com esse propósito, não é, Regina? Não, eu acho que pronto, não tenho grande coisa a acrescentar, a não ser que nós tradicionalmente somos tristes em relação à morte, demasiado melancólicos em relação à morte. É uma tradição que vem desde sempre, da maior parte dos espíritas nasceu em famílias católicas, não é? Cristãs, que têm esse hábito de cultivar e de cultuar, digamos, certos rituais, e neste caso, enfim, é mais um ritual, como já sabemos, não importa grandemente aos espíritos que já partiram, porque para eles é indiferente o sítio e o local onde estamos a orar. Enfim, tal como ritual, é uma forma também, do ponto de vista comercial, de se poder vender mais flores, enfim. No futuro, o que acontecerá provavelmente é que já não será preciso este tipo de manutenção de lares, cemitérios, mas enquanto houver, concordo contigo, acho que sim, que as pessoas devem manter tudo aprumado em conformidade com, digamos, a bom rigor, com o que a sociedade exige, não é? Mas do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, o que nós devemos fazer nesta data é isso mesmo, é orar para aqueles que já partiram, desejando que estejam bem, pedindo a Deus, não é? Que a todos cubra com o seu manto de amor e misericórdia. Exatamente. A saudade vai sempre existir, mas a saudade não vai existir por irmos a um cemitério. A saudade existe diariamente. Convém a ser uma saudade tranquila, pacífica, porque na realidade dizem os espíritos que a melhor morada, desculpem usar esta expressão, é a morada do lado de lá. Na realidade é, não é? O que é que nós vimos à Terra fazer? Não é? Se pensarmos bem. Não vimos fazer mais do que faz parte da nossa evolução, como é lógico. Eu não vou dizer pagar os nossos erros, porque isso não existe, não é? Mas vimos com uma proposta de modificação. Vimos com uma proposta de modificação. Portanto, se calhar estamos melhores do lado de lá do que a sofrer do lado de cá. Não é assim? E do lado de cá, tanto sofremos em espírito, porque é o espírito que sente,
como na parte física, que transmite ao espírito a dor, o que quer que seja. Do outro lado, não. A nossa consciência segue-nos sempre, está sempre, porque é nossa, como é óbvio, e traz-nos também sofrimento. Sim, de alguma forma, traz-nos sofrimento. Mas nós do lado de lá não temos corpo físico. E, portanto, não sentimos dores físicas. Não é? Eventualmente o nosso perispírito poderá, ou seja, essa dor da nossa consciência poderá ser reproduzido no nosso perispírito, que vai afetar aquela parte que eventualmente nos pode causar essa dor. Mas nós não temos matéria de lá. Não existe. Não é? E, portanto, de alguma forma, é isso mesmo. A saudade temos que a ter, devemos ter, porque é bom sinal. Lembrar-nos de quem partiu de uma forma claramente, eu não direi alegre, mas quase. Feliz. Por ter ido, não é? Feliz. E desejar que se encontre num local bem. Muito melhor e bem, pelo menos melhor do que estava antes de partir. E se então são pessoas que já com alguma evolução, nós devemos pedir que nos ajudem. Bom, se nos permitem um conselho, evitar esse dia. Podem ir no dia antes, ou no dia depois, ou noutros dias, fazer a limpeza às sepulturas e colocar flores. E dizemos isto porque há pouco falámos da depressão e daquelas angústias, não é? Que se tornam coletivas quando muitas e mais pessoas choram e se lamentam ou lamentam a perda com imensa saudade. Se calhar não é o ambiente mais propício, não é? Para nós pensarmos com ânimo e com alegria sobre aqueles que partiram. Exato, aliás, como diz a Ana, não precisamos de ir ao cemitério. Pronto, não é obrigatório. Isso. Nós podemos orar em casa, sim senhora, com toda a razão. Muitas vezes é os espíritos que já se lá encontram e como diz também a Luz há muitos anos, muitas vezes esses espíritos precisam de alguém que se lembre deles, não é? Porque os familiares, coitados, muitos deles não têm esse conhecimento e só os chamam ainda mais, e só os prendem ainda mais, pela dor que levam com eles, não é? Porque não é essa tal saudade de felicidade, pronto, como é que devemos de chamar? É uma saudade que nos faz bem e não mal. E, portanto, é extremamente importante. Última reflexão. Os médiuns protejam-se. E para se protegerem não há nada como oração. Se não sabem controlar a mediunidade, continuem a orar e procurem ajuda. Mas protejam-se porque a mediunidade pode ser muito importante quando bem direcionada, mas pode ser muito complicada para o próprio e, se calhar, para o meio que envolve as pessoas que fazem parte do seu dia-a-dia, pode ser extremamente complicado. Quando não há conhecimento e não há vontade de mudar e de saber o que é que acontece e o que é que se está a passar, pode inclusivamente destruir lares. Pode destruir lares. Portanto, essa é a verdadeira proteção e aquilo que os médiuns têm que fazer, não só aqueles que não sabem, também os que sabem, porque os que trabalham nos centros espíritas e vão ao encontro ou vão de alguma forma cumprir com a sua responsabilidade, como é óbvio, não é? E sempre em prol dos outros, também devem ter essa proteção. Para quê? Para que as comunicações mediúnicas que irão ser efetuadas no dia de determinado trabalho possam ser fidedignas e de alguma forma possam trazer aquilo que as pessoas que procuram os centros espíritas esperam, que é auxílio e ajuda. Não sei se falei. Não, bem. Está tudo bem. É isso mesmo. Está na nossa hora. Então. Estamos mais do que na hora. O resto e pronto, fica por foi um prazer ter estado com vocês, como é sempre. Eu agora vou aqui fazer uma coisa, porque eu perdi aqui o chat do lado. Nem sei onde é que hei de desligar aqui o direto, mas vou tentando. E ficam já as despedidas. Até à próxima semana. Tenham uma excelente semana. Esperamos por vocês na próxima quarta-feira. Obrigada. Até para a semana. Muito obrigado.